Como que numa pesquisa de avaliação, Jesus pergunta, reunido secretamente com seus discípulos, o que eles ouvem sobre o que a multidão diz. Quem é ele, Jesus? Ele pergunta taxativamente: quem diz o povo que eu sou? Os discípulos respondem que o povo diz que cada um diz uma coisa que Jesus é. Aí Jesus fulmina: e vocês, quem dizem que eu sou? Quem sou eu para vocês? São duas perguntas que servem para nós hoje. E das nossas respostas emerge um tipo de Cristo que pode ser este Jesus ou um outro, como nós veremos. O evangelho deste domingo, que eu apresento aqui antecipadamente, do dia 23 de junho de 2019, do 12º domingo do tempo comum, é o de São Lucas, no capítulo 9, principiando pelo versículo 18, indo até o versículo 24. Vejam aí nas Bíblias de vocês ou vejam na internet. Olha, Jesus, que tinha o hábito, diante de grandes decisões, de se recolher para a oração, para um momento quieto, e neste instante aqui dos versículos do capítulo 9 de São Lucas, Jesus se reúne em oração com seus discípulos. No entanto, Lucas dá a entender que a oração não era simplesmente uma interlocução com o Pai, uma interlocução com Deus, mas também uma conversa profunda com os seus discípulos, mergulhando com eles na vontade do Pai. E nesse momento do capítulo 9, do 18 ao 24, Jesus interroga os discípulos. Interessante isso, ele quer saber o que o povo pensa sobre quem é Jesus. E do ponto de vista assim, existencial, isso se torna uma curiosidade interessante, porque as pessoas veem em cada um de nós a partir do que elas pensam, do que elas imaginam, a partir de algum pressuposto, de uma experiência delas com alguma coisa que aconteceu conosco, elas avaliam quem somos e a partir da experiência de cada uma acha que somos tudo aquilo que avalia sobre nós. Foi o que aconteceu com Jesus. Não escapamos disso, da avaliação dos outros. Não tem como. Não há como escaparmos da interpretação dos outros, sempre a partir de alguns preconceitos, alguns paradigmas já instalados na mente de cada pessoa, a partir das experiências delas com a vida, com as pessoas, elas nos interpretam. Interpretaram Jesus, ele não conseguiu escapar da definição do povo. Uns disseram que ele era João Batista. Aquele João o Batista, aquele que enfrentou Herodes, aquele que foi profeta e denunciou a perversidade, a injustiça e o mau exemplo do preposto como governador e o criminoso Herodes, e que foi por ele assassinado. Talvez as multidões vissem em Jesus um pouco de João Batista. Os que responderam para os discípulos que ele era João o Batista redivivo, ressuscitado, provavelmente vissem em Jesus esse profeta que denunciava, esse profeta que afrontava as estruturas, afrontava a perversidade dominante, afrontava a elite dominante. Outros responderam que era Elias, aquele profeta que enfrentava os ídolos, aquele profeta tremendamente compassivo com os pobres, com a viúva pobre, com os necessitados.
Provavelmente as multidões vissem em Jesus uma espécie de Elias, que denunciava os ídolos dominantes, os ídolos de pés de barro, os ídolos opressores. E também um profeta cheio de compaixão, que não deixava passar batida a necessidade do outro, que não deixava de perceber que o outro passava necessidade e tomava providências. E Lucas narra vários fatos ao longo do seu evangelho, e depois ele narrará a experiência cristã dos que se depararam com Jesus, repartindo tudo que tinham uns com os outros. Jesus era visto também como Elias. E outros responderam que ele era um dos antigos profetas, né? Que haviam muitos, então não dá para enquadrar Jesus em todos. Profetas, mártires, ousados, corajosos, que se debatiam com o poder dominante. O profeta era isso. O profeta da antiguidade era isso. O profeta do Velho Testamento era isso. E Jesus era visto também como um profeta assim. Mas nenhuma das respostas contemplava e abrangia a amplitude, a riqueza, a profundidade, a largueza do que era Jesus. Então Jesus volta como se fosse uma máquina filmadora, um gravador, uma câmera e foca nos discípulos. E agora eu pergunto: e vocês dizem o quê? Quem que vocês dizem que eu sou? Essa era uma pergunta que o Evangelho de Marcos fazia muito. Quem era Jesus? E ele passou o Evangelho todo mostrando quem era Jesus para responder esta pergunta. São Lucas traz essa pergunta agora para cá, para a sua comunidade. Quem era Jesus? E a comunidade se viu na iminência de buscar em Jesus mesmo, na sua missão, em si, como conviviam com Jesus, como experimentavam Jesus, para responder quem era Jesus. E na voz de Pedro a comunidade responde: Tu és o Cristo de Deus. Ainda que não fosse bem claro para São Pedro que era isso, o Cristo de Deus, São Pedro se aproximou bem da resposta que deveria ser: Jesus era o Messias. Jesus era o Messias que vinha resgatar o povo das mãos do pecado que domina, do pecado que massacra, do pecado que oprime, do pecado que desqualifica, do pecado que desune, do pecado que esmaga as pessoas. Tanto que Jesus respondeu: como é que é esse messianato? Como é que ele seria Messias de agora em diante? Ele disse: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado. Aí ele enumera os vários partidos que o rejeitariam, concretamente levando-o ao sofrimento, e o sofrimento de cruz. Quer dizer, o messianato de Jesus não era nem uma glória e nem um sucesso. O messianato de Jesus, se fosse hoje, não teria à sua disposição passaporte diplomático. Não teria voo de avião particular. Não teria voo em primeira classe. O messianato de Jesus era o da cruz. E quem jogaria Jesus, quem jogou Jesus na cruz, como sabia muito bem a comunidade de São Lucas, por isso São Lucas assim o narrou, eram partidos religiosos. Se bem que por trás da religião sempre há a questão econômica, a questão política. Esses dois polos sempre perpassam qualquer que seja a experiência religiosa e coloca como objeto da religiosidade
como meta da religiosidade os interesses políticos e econômicos daqui, os interesses da classe dominante comandada pelo Império Romano que massacrou Jesus. Que partidos eram esses? Eram os anciãos, isto é, aqueles que eram responsáveis pela religião, os líderes, que mais tarde vai se chamar de presbíteros na igreja. Eram os líderes religiosos que ajudariam Jesus a chegar no máximo do sofrimento, passando pela cruz. Outro partido que levaria Jesus ao sofrimento seriam os sumos sacerdotes, aqueles que oficiavam o culto no templo. O culto herético, o culto herege, o culto desvirtuado da origem do povo de Israel, da origem mosaica, da origem libertadora, o culto aos ídolos, mesmo que falasse em Deus. Nem sempre falar em Deus quer dizer que seja com referência ao Deus de Jesus, ao Deus dos pobres, ao Deus Yahvé, ao Deus libertador, ao Deus que realmente salva prioritariamente os pobres. Lá estavam os sacerdotes como os rezadores que matavam, colaboravam com a morte, e assim o fizeram com Jesus. E doutores da lei. Doutores da lei eram os teólogos. Eram as correntes farisaicas que interpretavam a essência da religiosidade, que era a lei. A lei deixava de ser o código essencial que possibilitou o êxodo, que possibilitou a libertação dos escravos que saíram do Egito em direção à terra prometida, para se tornar interpretação que substituía a essência do êxodo da libertação em marcha em direção à terra prometida. Os interpretadores da lei, os doutores da lei, formaram também partidos para ajudar a crucificar Jesus. Quer dizer assim que Jesus se tornou Messias, percorrendo os caminhos dos que o mataram, dos que o fizeram sofrer atroz e incomparavelmente. Esse é o mencionato de Jesus, que não tem nada de sucesso, não tem nada de glória, não tem nada de privilégio, não tem nada de coroamento por parte dos poderosos. Pelo contrário, os poderosos o meteram na cruz. E finalmente termina o texto com Jesus fazendo um convite. Um convite aparentemente nada agradável. Não é um convite para a cura divina, não é um convite para o sucesso, não é um convite para ganhar dinheiro fácil, não é um convite da religiosidade fetichística, escapista, a religiosidade alienante, a religiosidade que entroniza Deus no coração de cada um para favorecer os interesses de cada um. Não, nada disso. Jesus disse para os seus discípulos, e aqui ele qualifica o discipulado, aqui ele transforma as pessoas que querem ser suas discípulas, os homens e as mulheres que querem ser seus discípulos e suas discípulas, em seguidores que carreguem a sua cruz. Cada um de nós tem a nossa cruz, cada um de nós tem as nossas limitações, cada um de nós tem os seus sacrifícios, as suas dificuldades, os seus pesos, as suas cargas, que precisam ser transportadas. Só que Jesus diz que cada um que tem a sua cruz, que pesa conforme a sua força e conforme o seu peso, seja colocada na direção do discipulado. Quem quer vir, se alguém quer me seguir, isto é, se tornar discípulo, seguir aqui, se tornar discípulo, discípula de Jesus, renuncie a si mesmo, seus interesses, as suas mesquinharias, o seu egoísmo, o viver uma vidinha para si, tipo, fica com Deus, vai com Deus, Deus está no controle, né? Tudo puxando, tudo brasa para o assado de cada um. Não,
Aqui é para seguir Jesus. A partir desta percepção, Jesus é visto como Messias. Fora dessa percepção, ele é visto como um ator. Ele é visto como um show, como um espetáculo, como um bem-sucedido que faz bem-sucedidos auditórios cegos, surdos, mudos, não participativos, só prontos a aplaudir. Seguir Jesus não é aplaudir. Seguir Jesus não é ser cego, surdo. Seguir Jesus é agarrar a cruz, não mais se acovardar, não mais se deixar assustar, amedrontar e esmagar pelo peso, mas agarrar essa cruz com a força que ele nos dá e segui-lo. Só assim se muda o mundo. Só assim, sendo discípulos de Jesus, percebendo Jesus como Pedro declarou, como o Messias, o Cristo de Deus, empunhando a nossa cruz, é que nós seremos capazes de ultrapassar os ritos, ultrapassar o sacramentalismo, ultrapassar os ofícios de templo para sermos mudanças nesse mundo, para jogarmos esse mundo, para mudarmos o mundo de acordo com o critério do reino que Jesus veio trazer. Que isso sirva de força para ti, meu irmão, minha irmã. Que o ser discípulo de Jesus qualifica a tua vida, te dê força, te dê gana, te dê garra, te dê fé, te dê energia, te levante para tu seres um seguidor de Jesus, não mais acabrunhado, mas encorajado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convido a que vocês deem seu joinha aqui nesse vídeo, nos outros vídeos do nosso canal. Inscrevam-se, ativem o sininho, compartilhem e comentem civilizadamente. Isso tudo de graça e ainda nos ajudando. E por favor, visitem o blog cartasproféticas.org/colabore e aí sim, faça sua contribuição material, objetiva, para nos apoiar nesse projeto que reputamos de extrema relevância para o nosso país, para o nosso mundo e para cada um de nós.